Yahuda, estamos aqui mais uma vez. Desce. Yahuda, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio resumido de Continental em Carmesim, Vampira Máscara quinta edição. Aconteceu que dessa vez não foi problema de arquivo, não foi problema meu, foi por uma. Meu Deus, cabelo todo bagunçado. Faz 2 horas que eu acordei, né? Mas é isso aí, né? É, Acontece que eu vou mudar o estilo de que eu vou postar, a mesa. Essa mesa, ela não está saindo ao vivo, vocês estão sempre quando estão vendo algum episódio, estão vendo ele gravado, certo? E eu vou mudar para que não fique também um episódio muito longo, eu vou fazer uma edição um pouquinho mais caprichada. Não vai ser exatamente à medida que nós jogamos a mesa, mas vai ser algo então conforme vai dando tempo, assim eu consigo fazer um pouco melhor, fica mais bonitinho de se fazer, certo? Então, vou contar resumidamente o que aconteceu neste episódio. A gente ficou com um dos últimos momentos, então, onde um aliado de Caleb, né? Ele foi atacado dentro da casa dele. Um cara chegou armado, mas ele contornou a situação. Afinal, o Caleb tem o Patrick, que é esse aliado, como um cara que lida um grupo próximo ali dele de bandidos, vamos dizer assim, né? Que fazem coisas não legais, certo? E se ele conseguiu contornar bem a situação, ligou pro Caleb pra ele chegar lá a tempo. O Caleb chega, ele tenta reagir, enfim, e ele nocauteia esse cara, né? Ele nocauteia e manda o Patrick ir pra outro canto, porque ele acredita que aquele lugar ali tá condenado. Então, ele pede pra ele se retirar e ele pega esse cara, põe no porta-malas do carro que ele veio e vai. Caleb não é muito bom em direção, então ele vai meio lento, o carro vai engasgando pelo caminho, certo? Detalhe que eu vou contando as coisas, não só obviamente as que eu lembro, mas que tem um salto interessante, assim, né. Sempre quando eu trouxer esse tipo de episódio que é só eu resumindo, entendam que é isso, tá. Mas relaxem que nos vídeos que eu editar vai estar partes importantes, ou alguma coisa mais detalhada, obviamente, pelos jogadores, tá. Então, ele leva pra um galpão lá em Red Rook, né. Isso é State não, isso é Hell's Kitchen, eu acho. Red Circle é em Hell's Kitchen, eu tenho quase certeza. Não, não é Red Hook, é Red Circle, que é em Hell's Kitchen, eu acho. Ele vai pra lá pra desovar o carro em um lugar, né, mas ele fica com o cara ali, né, tipo, ele fica eh, o Yehuda. Estamos aqui para mais um episódio resumido, dessa vez de Continental em Carmesim. Eu trouxe esse formato porque eu estava editando o episódio anterior, e aí quando eu cheguei nos 40 minutos, vendo que tinha mais 3 horas pela frente, eu falei: "Meu Deus", né, então, isso ia demorar pra caramba. E eu percebi que eu estava editando meio mal também, tá. Então é o seguinte, eu vou não trazer live desta mesa, e não vou só gravar e postar aqui como eu tô fazendo, que é atirar o áudio inteiro. Eu vou fazer um certo trabalho de edição. Pra isso, eu não vou conseguir fazer exatamente na semana em que tem a mesa, tá. Que vocês não sabiam, mas estava sendo feito assim. Quando tinha mesa, eu tentava editar entre a semana da mesa e a outra que não tem, né, porque a mesa é quinzenal, e aí eu postava. Mas editava entre aspas, eu só cortava algumas coisinhas e tirava só ali, e vocês tinham essas 2, 3 horas aí de mesa. Agora, em resumo, vai ser um trabalho mais bonitinho. Eu vou resumir não só as partes que eu lembro, mas também as que são cruciais mais pro andamento desse vídeo aqui, tá? Um aliado de Caleb, chamado Patrick, que faz parte de um grupo ali de bandidos dele, vamos dizer assim, né? Tipo, um grupo de gente que não trabalha exatamente com coisas legais, estão ao serviço de Caleb. Patrick tem sua casa, né, invadida por um cara, e ele consegue pegar esse cara, né, foi rodado dados secretamente, ele consegue neutralizar esse cara, tipo, né, e imobilizar ele, e ele liga pro Caleb pra ele ir o mais rápido. O Caleb chega, esse cara tenta se revidar e tal, e ele nocauteia esse cara, né, o Caleb, ele nocauteia o bandido. Ele diz para o Patrick ir embora, porque aquele lugar não era mais seguro. Ele pega o cara nocauteado, leva.
pro carro que ele provavelmente veio, porque ele encontrou chaves, encontrou de novo essa coisa das moedas de ouro, né. Ele encontra isso e aí põe esse cara no porta-mala e vai pro Hell's Kitchen, no Red Circle, eu acho que o Red Circle é em Hell's Kitchen, e decide avisar pro pessoal: "Ó, eu vou pô, vamos interrogar esse cara, vamos fazer alguma coisa a respeito dele", né. E ele espera o pessoal. As demais cenas é que Morena, ela vai se encontrar com o atual mentor dela, Matthew, em um espetáculo. Ele geralmente já convida ela uma vez por semana para eles assistirem um dos espetáculos que tem nos vários teatros aí de Nova York, né, coisas de Broadway ou coisas menores, coisas que ele financia, porque ele é um produtor cultural, vamos dizer assim, né. E aí eles foram assistir, Nightmare Before Christmas, né, que é o Estranho Mundo de Jack, né, na versão de musical de teatro, né. E aí ele fala que o senhor dela, ele foi encontrado, quase que ele encontrou a morte final, né, quase que ele foi dessa para pior. E então ele diz que vai mobilizar os homens dele para trazer ele para Nova York, né, e diz que o estado dele não é dos melhores. Então ele fala, né, pra ela tomar cuidado, que se ela precisar de algo pra chamar ele, e a cena meio que fica mais nesses 2, assim, nesse momento. Os demais, então, já estavam meio juntos, né, o Alistair e a Bianca recebem a mensagem após trocarem de roupa. Por que que eles trocaram de roupa? Se isso não ficou no episódio passado, eu vou contar aqui. O Alistair, então, ele tá muito próximo daquele livro, ele tá se conectando mais com aquele livro bizarro de um olho, né, nas costas dele, e ele percebeu que ele tem uma facilidade, né, ele percebeu que se pronunciar o nome verdadeiro, né, do demônio, que é o segredo que está nesse livro, ele faz coisas. E ele demonstra um pouco desse poder para a Bianca, ele faz chover sangue, né. E então eles acabam tendo que tomar banho de novo e se trocar, e aí eles vão de encontro com o Caleb para, né, para entender essa situação, para tentar resolver. Os demais do grupo também fazem algo parecido, tá. Mas antes disso, Loud, que é o Sangue Ralo, volta pro grupo. Ele fala que, né, ele estava andando por aí, vivendo, né, tipo, tentando meio que resgatar um pouco dessa memória, né, da vida dele e tal, né, porque ele tá nessa coisa esquisita de estar morto e estar vivo, né, para o Sangue Ralo isso é mais complicado ainda que para os vampiros, né, porque pra ele isso não foi nem ontem, e ele sente ainda que tem muitas coisas humanas dentro dele, né. Eh, então ele se esbarra com o cara, e ele sem querer toca nesse cara, assim, né, e e ele e ele fica sabendo ali, né, que esse NPC é o o Khalil. O Khalil, que foi revelado pro pessoal que o Agathon, a cria de Aisling Sturbridge, está atrás dele, né, porque esse cara é meio que um alvo dele e ele faz trampos envolvendo as feitiçarias e tal, e ele falou: "Ó, se vocês verem esse cara, vocês me avisem". E olha só, Loud encontrou com ele. E Khalil também, a princípio, é um sangue ralo, porque ele conversa depois com o Loud, mas antes de conversar, por que que eles seguiram papeando? Quando ele toca o corpo de Khalil, ele tem uma visão. Visões, na verdade, ele vê fragmentos, ele vê a Morena, né, estacada no peito. E depois disso ele vê a porta do refúgio desse grupo, dessa coterie que o abrigou, né, estourada pra dentro, assim. Ele vê esses flashes, e tal, e aí quando eles voltam, assim, os 2 notam que os 2 viram a mesma coisa. O Khalil dá aquela escapadinha, assim, né, e o Loud grita: "Ó, um ladrão", e as pessoas pegam ele, né, e aí ele consegue chegar nele sem precisar fazer muita coisa. Loud e Khalil se afastam, então eles juntos eles caminham, porque eles começam a conversar sobre o que tá acontecendo. Khalil não faz ideia quem era aquelas pessoas na visão, ele não sabe, ele não entende, e ele não e ele não entende exatamente o que tá acontecendo isso com ele. Loud, quando vai ser um pouco mais firme, ser um pouco mais grosso, alguma coisa muda em Khalil e ele faz uma coisa muito esquisita, que ele mexe as sombras em volta, ao redor e cega a o o Loud, né, e foge dali. Loud sai, então, sabendo que ele sumiu mais ou menos por aquela região que ele estava entregando, né, ele, porque antes disso acontecer, o Khalil fala que ele não consegue levar o Loud, porque um amigo que tá abrigando ele falou pra não trazer visitas.
E foi aí que o Loud insistiu. Então ele dá esse olé e some por ali. Loud sabe que naquele bairro, em algum lugar, tá escondido Kalil. Ele volta, e aí sim o grupo todo vai para o encontro de Caleb com esse cara desacordado. Eles amarram ele, enfim, e rola aquela cena meio investigação, meio tortura, não exatamente a tortura, mas mas é aquela prensa, né, de: "Ah, vou puxar um pouco o teu pescoço, vou torcer um pouco a tua mão", né. E eles falam com esse cara, e esse cara, ele diz que o Patrick, o aliado, né, o aliado mortal, né, o humano de Caleb, ele entrou na garagem deles, porque a princípio esses caras têm alguma coisa com a rede de táxi da cidade. Ele chega lá e taca uma bomba lá que, enfim, destrói parte das coisas, fere alguns dos colegas e mata alguns poucos. E aí, tipo, eles ficam, o Patrick fazendo isso, o Caleb imediatamente, acho que ele liga ou manda mensagem, eu não lembro, e o Patrick fala: "Cara, eu não sei nada disso aí, cara, tipo, eu não sei o que que ele tá falando, o que tá acontecendo". Eles pressionam mais um pouco, e eles descobrem que o dono desse lugar que, tipo, disse pra eles: "Ó, tentem pegar esse cara, encontrem esse cara que tá com a bomba aqui", foi um cara chamado Abraham Tarasov, né, e que a princípio cuidaria do lugar. E eles não conseguem tirar mais informação, porque ele fica meio que voltando nesse ponto: "Ah, que o amigo de vocês tacou uma bomba aqui, e a gente tentou pegar ele, eu encontrei ele, né, e eu tentei dar o fim, mas daí vocês chegaram, né", e tudo mais. Alistair, né, dá uma apavorada nele com as sombras, afinal esse La Sombra que ele é, ele tremula um pouco a luz, ele tenta fazer alguns efeitos ali, mas realmente o cara não estava muito aguentando, afinal tinha 3 pessoas dando a pressão nele. Ele soltou a informação, mas não tinha muita coisa a mais ou que se conectava. A conclusão é, eles têm a certeza que Patrick atirou uma bomba dentro dessa garagem deles. E depois disso, mais nada. Então o Alistair chega e ele usa, né, o modificar a memória ali, para que ele esqueça aquele momento, aquele ponto, né. Minto, quem faz isso é a Bianca. O Alistair, ele diz pra ele, ele dá um comando mais forte pra ele falar alguma coisa, mas ele não fala nada demais, não tem mais coisa, ele contou exatamente tudo. Aí a Bianca vem e apaga, né, usa o nublar memória para tirar essa informação mais recente, dele e tal. E ali, né, depois ela dá aquele soquinho na nuca dele e ele apaga. Eles deixam aquele espaço, enfim, e se direcionam para o Art Hall, porque eles tinham um compromisso com a príncipe, afinal a própria Bianca agendou esse horário com a príncipe, né. E, enfim, só que chegando lá já foi tarde demais, eles demoraram muito. E o príncipe e a príncipe e o xerife ficaram impacientes e não tipo, não estavam lá para os atender. Depois disso, eles vêm numa cutscene que acontece essa conversa de que eles perderam uma oportunidade, né. A príncipe e o xerife comentam que podiam, né, ter feito algo bom, mas perderam essa oportunidade, sabe-se lá o porquê. Então, eles voltam para a Coterri, porque eles recebem uma ordem do próprio Kadir, o xerife. O Kadir ele fala que: "Ó, eu não quero saber, vocês todos fiquem na Coterri e vocês só saem daí depois que eu chegar. Depois que eu chegar, porque eu vou trocar uma ideia com vocês aí". E nisso eles têm momentos finais entre eles e todos voltam pra Coterri para dormir juntos, né, por garantir. Eles não precisavam, né, talvez agora eles vejam isso, eles não precisavam, tipo, dormir na Coterri, só que eles precisavam no primeiro momento da noite estar juntos na Coterri. Mas acho que o medo foi tão grande que até mandaram mensagem para os seus contatos e coisa: "Ó, galera, vou ficar meio fora aqui até resolver uma situação". Eles estão em choque. Enfim, e aí então eles vão dormir na Coterri e vão passar agora pra esse dia 23, se eu não me engano, 23 de dezembro de 2008, né, lembrando. Eu acho que é 23, tá. E vão acordar e vão, meu Deus, esperar o Kadir aparecer, tá bem? Então esse foi o resumo da sessão. Agora as próximas sessões eu vou fazer mais bonitinho as coisas, tá bom? Eu espero que sim, eu prometo que tem muita coisa, né, gente. Então, muito obrigado aí, deixa o like, deixa o comentário, vai estar o link aqui na descrição para vocês me conhecerem lá no MesaQuest, a maior plataforma, né, brasileira de narradores e jogadores que se encontram, né, dão esse match
de mesas e sistemas. Inclusive esta crônica, esta campanha está lá no Mesa Quest pra você vir jogar, né, e outras que eu vou colocando ao longo dos dias aí, tá bem? Então é isso, se cuidem e até mais.